Olá, meus queridos e amados irmãos, grande satisfação e alegria estar com vocês. E se Deus quiser, nosso último culto, nossa última transmissão sem estar presencial na nossa igreja. Então, grande alegria saber que semana que vem nós estaremos todos juntos, aqueles que puderem estar nos nossos cultos presenciais, também no culto de oração. Vai ser um grande privilégio orarmos todos juntos. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Vamos orar nesse momento, meus queridos? Quero pedir a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos render graças por esse dia. Obrigado por este culto, por essa transmissão. Sabemos, ó Deus, que pela graça do Senhor, a questão do Covid tem aos poucos melhorado e temos tido a possibilidade também de retornarmos aos nossos cultos presenciais de oração. Rogamos, ó Deus, que fala aos nossos corações através dos hinos que cantaremos esta noite, bem como através da palavra do Senhor. Nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, sempre convidando a vocês que participam das nossas transmissões nas quartas-feiras, coloquem os seus pedidos de oração nos comentários do Facebook. Depois da nossa meditação na Palavra de Deus, eu falarei todos os pedidos que foram colocados, tanto no grupo da igreja como aqui no Facebook. E aí então nós poderemos orar por esses pedidos que foram feitos. Depois farei uma lista de oração, colocarei no grupo de WhatsApp da igreja e os irmãos todos podem orar, ok? Vamos para o nosso versículo anual então, meus irmãos. Vamos falar todos juntos? Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Meus queridos, nós vamos cantar hoje 3 hinos do HCC e começaremos cantando sobre o céu. Céu, lindo céu, número 580 do HCC. Sim.
Muito bem, meus queridos irmãos, a nossa esperança é estarmos todos juntos na presença de nosso Senhor e é sempre bom cantar sobre o céu. Vamos agora cantar, meus queridos, sobre o amor de Jesus por cada um de nós. Vamos para o número 168 do HCC, Quanto nos ama Jesus. Depois nós teremos os nossos breves avisos. Não esqueçam aí de colocar os seus pedidos de oração aí nos nossos comentários. Então, 168, Quanto nos ama Jesus. Amém, queridos. Vamos para os nossos avisos. Dividirei a tela aqui para poder compartilhar com vocês. Aqueles que já são frequentes nas nossas transmissões sabem, nós temos então, por enquanto, pelo menos até quarta-feira da semana que vem, os nossos cultos presenciais apenas nos domingos, às 9 horas da manhã, com a escola dominical, indo até 11 horas, 11h15, 11h30, depende muito do humor do professor. Brincadeira, irmãos, mas é sempre bom estarmos todos juntos e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E o nosso culto vespertino, às 18 horas, continuaremos em nosso estudo no livro de Gálatas. Também, queridos, como vocês já sabem, retornaremos na quarta-feira da semana que vem. Se você pode, eu sei que muitos irmãos moram longe, alguns nos assistem até de outros estados, mas se você pode, faça o possível para estar nos cultos de oração. A igreja que ora unida, ela vai crescer unida. Então, meus queridos, estaremos todos juntos aqui no dia 1º, às 20 horas, para o nosso culto de oração. Se você não pode estar, não se preocupe, nós ainda continuaremos com as nossas transmissões regulares, às 9 da manhã no domingo, 18 horas e também às 20 horas nas quartas-feiras. Retornaremos então, homens, para a nossa programação. Faremos uma programação e eu vou colocar-me aqui novamente, tela cheia. Vamos começar com uma programação de homens. Já no dia 4 de setembro faremos a nossa primeira programação de homens do ano presencial. Então planejem-se para estar. Pastor Martins vai estar conosco, creio que também no sábado, no domingo com certeza. Bom, se assim o Senhor permitir, hoje ele colocou no grupo da nossa igreja que vai fazer o exame no sábado, para que possa, sábado agora, sábado dia 28, vai fazer o exame, para ver então se vai conseguir embarcar para o Brasil na semana que vem. Então, continuemos em oração, mas então, homens, dia 4 faremos a nossa primeira reunião presencial de homens deste ano, ok? Muito bem, meus irmãos, vou colocar novamente aí a tela cheia para o nosso último hino desta noite. Vocês notaram que está errado ali, não é tus voz, é tua voz.
escuto a convocar-me, tá bom? Então, 478 do HCC, 478, tua voz escuto a convocar-me. Depois nós voltaremos aqui para o tempo de meditação na palavra de Deus. Vamos lá então, queridos, 478, tua voz escuto a convocar-me. Muito bem, meus irmãos, peço que você pegue a sua Bíblia e vamos agora para o Evangelho de João, capítulo de número 13. Sempre importante que cada um de vocês que nos assistem estejam munidos com as suas Bíblias, talvez com um bloco de notas para poder anotar versículos ou até mesmo algo que te chame a atenção. Então pegue sua Bíblia, por favor, vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 13, leremos versículos 33 a 35, colocarei aí o título da nossa meditação esta noite. Vamos continuar falando aquilo que temos começado nas últimas 2 semanas, ou pelo menos falamos nas 2 últimas semanas, a sublimidade do amor fraternal. Vamos lá? João, Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos 33 até o versículo de número 35. Vamos lá. Na verdade, eu estou no lugar errado aqui. Me perdoem, irmãos. Vamos lá. Palavra de Deus, na verdade, versículos 34 e 35. Mas vamos começar com 33 também, não teria problema, seria até mesmo 31. Mas vamos começar com 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quero convidá-los novamente para orarmos juntos. Então, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, mais uma vez em sua presença, clamo ao Senhor que o Santo Espírito fale aos nossos corações. Temos falado a Deus sobre o amor fraternal, a importância de nós seguirmos o exemplo de Cristo, a ordem de Cristo,
E agora, Senhor Deus, veremos que nós seremos conhecidos, ou pelo menos a nossa fé será reconhecida como verdadeira se nós nos amarmos uns aos outros. Coloca, Senhor Deus, em nossos corações a urgência de praticarmos este amor, mas que o façamos de todo o coração e não com qualquer tipo de reserva. Dá-nos entendimento, Senhor Deus, e a direção. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando então, tanto nas quartas-feiras e também nos domingos, estamos falando quartas-feiras sobre a sublimidade do amor cristão e estamos falando nos domingos pela manhã na escola dominical sobre a membresia ou sobre o compromisso do cristão para com a igreja local. Como eu já tenho dito para vocês, tanto este assunto das quartas-feiras quanto o nosso assunto do domingo de manhã, eles são conectados. Nós, irmãos, vamos praticar o amor fraternal, ou devemos praticar o amor fraternal dentro da nossa igreja, com os nossos irmãos, e claro, quando nós tivermos oportunidade de estar juntos em algum outro lugar, também devemos fazer, mas principalmente no seio da igreja local. Então, meus irmãos, nós temos falado nessas últimas 2 semanas sobre os motivos que nós devemos praticar o amor fraternal. Mas antes de elencar novamente os motivos, porque na oração eu já disse eles, eu quero relembrá-los que o capítulo 13 de João começa com Jesus dando o exemplo de como nós devemos nos amar. Ele, sendo mestre, lavou os pés dos seus discípulos, demonstrou humildade, demonstrou apreço e amor por aqueles que eram os discípulos que o acompanhavam. Então, eu falei, meus irmãos, nessas últimas 2 semanas, sobre 2 argumentos pelos quais nós devemos nos amar uns aos outros. São 3, mas nós falamos sobre 2. O versículo 33 vai nos dizer que o Senhor nos ordenou, porque Cristo nos fala que nos dá um novo mandamento. Eu expliquei para os irmãos, não é que o Antigo Testamento não deviam os judeus amarem-se uns aos outros, ou aqueles que conheciam a justiça de Deus pela fé, que não deviam amar uns aos outros. Pelo contrário, Levítico capítulo 19 fala sobre isso. Mas o novo mandamento vem a ser Jesus dizendo que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, nós sabemos que foi um amor sacrificial, e muitos foram os versículos que nós vimos quando Jesus deixou claro que assim como Ele amou os seus até o fim, também devemos amar uns aos outros. Falamos também, meus irmãos, o segundo argumento pelo qual nós devemos amar uns aos outros é que o Senhor nos deu o exemplo. Ele mesmo disse, versículo 34, a parte final do versículo, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então, meus irmãos, é claro que eu entendo, como vocês entendem, que o amor, ele é muito fácil ser praticado com aqueles que nos tratam bem. É muito fácil nós tratarmos bem as pessoas que nós gostamos, as pessoas com quem nós temos afinidade, as pessoas com quem nós temos uma boa comunhão. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos amar a todos, nós devemos amar uns aos outros, e o exemplo supremo é do Senhor Jesus Cristo. É claro, meus irmãos, que nunca nós chegaremos ao amor supremo de Jesus Cristo, mas nós devemos seguir o seu exemplo. Nós devemos entender que o Senhor deixou claro que os seus discípulos deveriam amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E aí, meus queridos irmãos, nós chegamos hoje a falar então do terceiro argumento pelo qual nós devemos amar uns aos outros, e esse argumento está no versículo 35. Vamos ler novamente? Versículo 35 vai nos dizer o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, queridos irmãos,
O terceiro argumento pelo qual nós devemos amar uns aos outros é que demonstraremos, através do nosso amor, a veracidade da nossa fé. Então, demonstraremos que temos uma fé verdadeira em Jesus Cristo a partir do momento que nós nos amarmos uns aos outros. Meus irmãos, existe uma identificação em relação aos cristãos que hoje em dia muitos estão perdendo, não estão mais achando importante isso, mas não que isso seja pecado, deixo claro para vocês, mas até certo tempo atrás, as pessoas quando iam para a igreja, elas tinham um determinado padrão de roupas, um determinado padrão de atitude, andavam com a Bíblia debaixo do braço. Então, eu não digo que é pecado as pessoas que não fazem isso, mas eu digo para vocês que era um testemunho que muitas vezes as pessoas sabiam que pelo fato de alguns, pela sua vestimenta, num domingo de manhã, se você encontrasse uma pessoa social na rua, você sabe que ela estava indo para a igreja. Mas de toda forma, a pessoa andando com uma roupa que vai identificá-la como cristão, andando com uma Bíblia debaixo do braço que vai identificá-la como cristão, andando talvez com um broche, com uma cruz que vai identificá-lo como cristão. No seu carro, talvez, você pode ter até mesmo um símbolo de Cristo ou uma frase que fala de Jesus, e isso pode identificar a você como um cristão. Essas coisas, elas têm a sua importância. Porém, o que identifica verdadeiramente um cristão, segundo a palavra de Deus, é o amor que ele tem por Deus e o amor que ele tem pelo seu irmão em Cristo. Veja comigo, meus queridos, aqui vou colocar alguns versículos para vocês. A palavra de Deus nos fala aqui em 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 11. Nós vamos ler aqui essa passagem, você pode me acompanhar. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Vocês me perdoem porque eu acabei não colocando a versão que foi lida, eu li na versão NVT, nova versão transformadora. Então, queridos irmãos, mesmo que eu disse para vocês acerca de uma vestimenta, e eu reitero que não há problema algum, não se pode rotular pessoas pela roupa que veste, mas de toda forma, todas essas questões elas são externas. O que caracteriza verdadeiramente um cristão é a atitude do seu coração para com Deus e para com o seu próximo. O amor cristão não é só uma característica que nos faz ser conhecidos de Cristo, mas nos faz conhecidos pelos próprios irmãos em Cristo. Eu não preciso, meus queridos irmãos, quando eu chegar em uma igreja diferente, muitas vezes nem preciso dizer que sou salvo, mas a partir do momento que eu tenho uma atitude de amor para com aqueles irmãos e eles para comigo, nós nos identificaremos como salvos em Cristo, porque a característica inerente ao cristão é o amor uns pelos outros. Vejamos aqui, meus irmãos, 1 João, capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: se amarmos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Peço novamente perdão a vocês porque essa versão não é a ARA, não é a revista atualizada, mas é a NVT. Então, se amarmos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Então, meus irmãos queridos, eu destaco para vocês,
Jesus Cristo, ele era conhecido pela forma com que ele tratava as pessoas, forma amorosa, forma atenciosa com que ele tratava todos que viam a ele. Nós não vemos em momento nenhum Jesus tratando alguém com alguma palavra ríspida. Existem algumas pessoas que não compreendem bem a palavra de Deus e acham que de alguma forma Jesus pode ter sido ríspido com Maria quando ela vem falar para ele sobre a transformação de água em vinho, mas não, era uma forma cujo as pessoas se tratavam ali na Judéia, ou pelo menos em Jerusalém, na época de Jesus, ou na Judéia, na verdade. Então, meus irmãos, Jesus não tratou ninguém de maneira ríspida, e ele era conhecido pelo amor que ele tinha por todos. Quando o Senhor fala para os seus discípulos que eles serão conhecidos por isso, o Senhor sabia que dali pouco tempo Jesus já não estaria com eles. E nós vemos, meus irmãos, que sim, os irmãos, juntamente com aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, eles demonstraram um verdadeiro, um genuíno amor cristão. E aí, meus queridos, nós poderemos ver aqui, vou passar para você este versículo de Atos 2, 46 e 47, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus queridos irmãos, é muito fácil nós notarmos que a ordem de Jesus estava sendo colocado em prática tanto na vida dos seus apóstolos como aqueles que posteriormente entregaram a sua vida a Jesus. Nós vimos no versículo que nós lemos em Atos 2:47 que eles tinham a simpatia de todo o povo. Então, eles eram conhecidos pela união, pela comunhão que eles tinham. Moody, ele disse o seguinte, tal amor tinha de inevitavelmente ser um testemunho ao mundo, perpetuaria a memória de Cristo e apontaria para a continuação de sua vida, pois essa qualidade de amor só fora vista nele. Os homens reconhecem a bênção que há em tal amor, ainda que eles mesmos não sejam capazes de produzi-lo. Então, as palavras de Moody realmente denotam aquilo que verdadeiramente estava acontecendo aqui em Atos capítulo 2. Mesmo aquele povo, muitos deles não tinham entregado a sua vida a Cristo, ou talvez nem entregaram a sua vida a Cristo, mas notaram a diferença na vida daqueles que se tornaram cristãos. Meus irmãos, um dos pais da igreja, Tertuliano, ele fala da glória primitiva, ou da glória da igreja primitiva, quando citou em um dos seus livros que os perseguidores dos cristãos diziam que uma das características dos verdadeiros cristãos era que eles amavam uns aos outros. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, os perseguidores dos cristãos notavam o amor que uns tinham pelos outros. Quando nós olhamos o mundo que nós vivemos, meus irmãos, nós sabemos que ele é caracterizado pelo egoísmo. Nós sabemos que, infelizmente, até hoje em dia acontece muitas vezes, seja nas redes sociais ou até mesmo nos jornais, enfim, nas mídias em geral, quando uma pessoa demonstra uma atitude de honestidade, de amor ao próximo, isso vira notícia, porque o mundo que nós vivemos, muitas vezes as pessoas procuram levar vantagem umas pelas outras. Quantos de vocês, meus irmãos, já não tiveram coisas perdidas em um motorista de aplicativo, quando vocês andaram de carro, esqueceram talvez chave de casa, esqueceram cartão de crédito, celular, dinheiro, enfim. Quantos já não foram lesados por conta de uma pessoa que não é honesta? Eu li ontem um motorista de aplicativo, quando ele, olhando no seu carro, encontrou uma conta
e dentro dessa conta tinha dinheiro. O que ele fez? Ele pegou a conta, ele foi até o banco, ou a lotérica, não me lembro, ele pagou aquela conta, foi até a casa daquela pessoa e devolveu o troco para ela. Isso virou notícia. Por quê? Porque atitudes de amor ao próximo estão cada vez mais escassas. Eu estava junto com a minha esposa assistindo uns dias atrás, tinha um programa antigo no Fantástico que falava sobre, acho que é o chefe espião, chefe secreto, alguma coisa assim, onde os patrões eles se disfarçavam para andar pelas suas empresas para ver como que estavam sendo as coisas. E um desses patrões me chamou a atenção, por quê? Porque um dos funcionários que realmente cativou o coração dele era um cristão. E ele disse na reportagem que o que chamou mais atenção foi aquele rapaz dizer que este patrão, que quando estava ali fantasiado de um empregado comum, ele deveria fazer as coisas para o seu patrão como se fosse para Deus. E ele, depois que tinha já demonstrado que ele era um dos diretores, ele até chorou por causa da atitude daquele rapaz. Meus irmãos, isso deve ser uma coisa corriqueira para nós que somos salvos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Mas no mundo que nós vivemos, até mesmo muitos cristãos deixam de praticar o amor pelo próximo e principalmente o amor pelo Senhor nas coisas que estão fazendo. Queridos, nós, como uma igreja, pelos moldes do Rio Grande do Sul, uma igreja média entre os batistas, conservadores e fundamentalistas, nossa igreja deve ser caracterizada não pelo seu belo edifício, mas pelo amor que nós temos praticado por Jesus Cristo e pelos nossos irmãos. Eu, como pastor, me alegro pelo fato de ver que muitos irmãos se preocupam com o bem-estar alheio, saem do seu caminho comum para poder dar carona ou para poder buscar pessoas, ou quando nós precisamos levantar uma oferta de amor, muitos irmãos estão sempre contribuindo. São nessas oportunidades, irmãos, ou são essas oportunidades que nós demonstraremos como nós amamos os nossos irmãos. Você que é da nossa igreja sabe, nós retornaremos no mês que vem, já lhes adianto isso, vamos retornar a nossa cesta de amor. E eu sempre deixei claro para vocês, queridos, que quando nós vamos doar qualquer produto para um irmão em Cristo ou para quem quer que seja, nós não devemos dar nada a quem. Nós podemos dar além, mas nunca a quem. Nós não podemos dar uma marca inferior para um irmão diferente daquilo que nós compramos para nós. Eu não posso comprar algo para um irmão ou para doar para alguém só porque é mais barato. Não devemos fazer isso, meus irmãos, porque isso não demonstrará que nós amamos os nossos irmãos. Nós devemos dar a todos aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então também precisamos aproveitar as oportunidades que temos em nossa igreja para demonstrar o nosso apreço pelos nossos irmãos. E até mesmo, talvez, você pode não ter absolutamente nada para doar para alguém, mas pode doar do seu tempo. Pode doar do tempo que você vai orar por uma pessoa, você vai levar o seu irmão em Cristo diante de Deus, as necessidades dele e de sua família. Isso também é uma prova de amor. Matthew Henry, ele disse o seguinte: se os seguidores de Cristo não se amarem uns aos outros, eles não apenas trarão uma injusta vergonha sobre sua fé, mas darão um motivo justo para suspeitarem de sua própria sinceridade. Meus amados, não interessa quantos anos uma pessoa frequenta uma igreja. Eu falei isso domingo passado, tanto de manhã quanto de noite, e vou repetir para todos vocês. Nós teremos uma surpresa no futuro quando Jesus Cristo chegar diante de pessoas, mesmo que estiveram dentro de uma igreja por toda a sua vida, e vai lhes dizer: nunca
vos conheci. Não é saber a Bíblia de cor, não é cantar hinos de qualquer inário, não é fazer ofertas, não é participar da cesta de amor, não é estar nesta igreja que vai fazer de uma pessoa um salvo em Jesus Cristo. Mas, se você que me assiste já clamou que Jesus Cristo fosse o seu Senhor e o seu Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados e entende que o único que pode lhe dar perdão diante de Deus é Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos entender que aquele que já clamou que Jesus Cristo seja o seu Salvador deve amar o seu irmão em Cristo. Meus queridos, Francis Schaeffer, ele listou duas maneiras práticas de como os cristãos podem manifestar amor uns pelos outros. Preste bem atenção, queridos. Duas maneiras práticas de como nós podemos demonstrar amor uns pelos outros. Primeiro lugar, estar disposto a perdoar quem nos ofendeu. E em segundo lugar, a segunda maneira prática de como nós podemos demonstrar amor uns pelos outros é pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos. Duas maneiras práticas. Eu anseio pelo dia que nós poderemos nos abraçar, que nós poderemos nos cumprimentar, que nós poderemos voltar às nossas programações, os nossos cafés, almoços e tudo mais. Mas, irmãos, essas coisas são importantes. Sentir calor humano é importante? Sim. Mas a maneira mais eficaz de nós demonstrarmos que nós amamos os nossos irmãos é estar pronto a perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão àquele a quem nós ofendemos. Isso vai contra a nossa natureza humana, meus irmãos. Isso vai contra a nossa justiça própria. Porque muitas vezes, diante dos nossos olhos, dentro de nossos corações, nós temos tido amargura contra pessoas que têm nos prejudicado, têm levantado falso testemunho contra nós, ou de alguma forma têm feito mal tanto para você ou até mesmo para sua família. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou claro que nós devemos perdoar os nossos irmãos. E eu já adianto para vocês que na semana que vem nós vamos falar sobre essa característica do amor que é o perdão. Nós vamos nos adentrar nessa questão. Mas é importante, meu irmão e minha irmã, você que me assiste, amar, dizer que ama, não é palavras ditas ao vento. São atitudes que nós teremos com as pessoas, seja da nossa casa, seja com as pessoas da igreja. Algumas vezes, maridos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, nora e genro, sogro e nora, enfim. Algumas vezes, irmãos, está faltando perdão no seio de nossas famílias. Independente do mal que nós sofremos ou independente do mal que nós causamos, a característica do cristão é amar um ao outro. E a parte mais difícil é pedir perdão. Ou perdoar quando nós fomos ofendidos. Mas, meu irmão e minha irmã, sabe por que se torna fácil? Porque o perdão ou o pedido de perdão não vem de nós. Vem do Senhor que nos fortifica. Do Espírito que habita em nós. Se nós dependermos da nossa força, se nós dependermos de nós mesmos, nunca nós poderemos perdoar os nossos ofensores e nunca poderemos pedir perdão àquelas pessoas que nós temos ofendido. Eu já falei para vocês uma vez, ensinei sobre relacionamentos interpessoais. Algumas vezes pessoas ficam anos a fio esperando que alguém venha ali pedir perdão. Ah, tal pessoa que me ofendeu, ela que tem que vir a mim.
Meu irmão, se você pensa desse jeito e a outra pessoa que você ofendeu ou que você foi ofendido pensa desse jeito, nunca vai haver reconciliação. Olha o que o Senhor nos diz aqui em Mateus capítulo 5. Leia junto comigo, vai aparecer na sua tela. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Meus irmãos, o que Jesus Cristo está nos ensinando é que reconciliação entre duas pessoas, é um pré-requisito para adorar a Deus. Se eu não tenho perdoado, ou se eu não tenho pedido perdão, qualquer coisa que eu faça não tem valor nenhum diante de Deus. Mesmo que a minha justiça própria me faça sentir como o ofendido e não o ofensor, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos enxergando, meus irmãos, o motivo bíblico pelo qual nós devemos chegar diante das pessoas que nós temos alguma reserva, alguma situação não resolvida, o porquê que nós devemos fazer. Como igreja, meus irmãos, como igreja nós precisamos entender, como disse Francis Schaeffer, estar disposto a pedir perdão àqueles a quem nós temos ofendido é crucial para preservar a unidade do corpo de Cristo. Para que esta igreja ela seja uma igreja grande aos olhos de Deus. Eu não digo numericamente. Eu digo uma igreja grande aos olhos de Deus. É necessário que nós nos amemos uns aos outros. Que nós nos perdoemos uns aos outros. Às vezes você e eu podemos não ter ideia de que alguém está ofendido conosco. Isso, meus irmãos, é uma situação que não tem como nós sabermos muitas vezes, mas se eu sei que alguém está ofendido comigo, independente se é algo grande, pequeno, não interessa, eu devo procurar aquela pessoa. Não ficar tirando sarro dela que ficou talvez chateada por uma coisa que aos seus olhos pode ser banal. Mas eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão. Não interessa se a pessoa, seja por algo pequeno ou grande, se ela se ofendeu, eu preciso pedir perdão. Você que me assiste, se a tua esposa é crente, se o teu marido é crente, isso serve para vocês também. Serve para todos nós. Os nossos filhos, os nossos pais, não importa, irmãos. Se eu tenho um esposo crente, se eu tenho uma esposa crente, se eu tenho filhos crentes, se eu tenho parente crente, o perdão deve ser exercitado também com as pessoas da minha família. Não interessa quão carne de pescoço essa pessoa pode ser. Se eu sou um irmão em Cristo, eu devo perdoar, eu devo pedir perdão. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo está deixando claro: os seus discípulos serão conhecidos pela maneira que nós o amamos, mas também a maneira que nós amamos os nossos irmãos. Se a minha fé é verdadeira, eu devo amar o meu irmão. Se a tua fé, meu irmão e irmã, é verdadeira, você deve amar a este irmão. Você deve amar a todos os irmãos. Aqueles que você tem em comunhão, aqueles que são seus amigos,
mas também aqueles que você não tenha tanta afinidade, não tenha tanta comunhão. Aquele que talvez não te dá bom dia ou que talvez é ríspido nas palavras. Nós devemos amar a todos. Devemos, irmãos, aplicar as verdades da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós adentraremos nesse assunto, mas aqui no texto de João, os 3 motivos, irmãos, os 3 argumentos que Jesus nos dá. Ele nos ordenou, ele nos deu exemplo. E realmente demonstraremos a autenticidade da nossa fé se nós amarmos uns aos outros. É fácil? Não é fácil. Mas pegamos as palavras de Paulo e aplicamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós buscarmos em Deus, irmãos, o perdão, não só dos nossos pecados, mas que nós tenhamos um coração perdoador, eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar. Então, meus irmãos, não importa se é teu marido, se é tua esposa, se é teu parente, se é teu irmão em Cristo. Perdoemos e peçamos perdão. É isso que a Bíblia nos diz. Vamos orar. Ah, Senhor, como seria bom se em nossas famílias nós exercitássemos o perdão. Algumas vezes, ó Deus, temos visto quantas igrejas têm sofrido por causa de pessoas cujo coração está endurecido pelo pecado. Deve-se haver, ó Deus, unidade na diversidade. Mesmo sendo pessoas diferentes, com personalidades diferentes, nós temos um só Senhor, uma só fé. Não podemos usar, ó Deus, de motivos carnais para nos afastar dos irmãos em Cristo. Às vezes pessoas não entendem que certas coisas, o melhor é colocar diante do Senhor e não nós agirmos com justiça própria. Ajuda, Senhor Deus, que as nossas famílias, que o seio das famílias da nossa igreja possam ser revitalizados pelo perdão. Pode ser, Senhor Deus, que alguém que nos assiste nunca falou para o seu cônjuge, para o seu marido, sua esposa, seus filhos: eu te amo, me perdoe. Talvez, Pai, isso seja aquilo que está faltando nas nossas famílias para que sejamos mais parecidos com Cristo, mas que apliquemos o que Jesus nos disse. Não adianta nós estarmos diante do Senhor ou procurarmos estar diante do Senhor sem resolver os pecados contra os nossos irmãos, as ofensas que temos cometido ou as ofensas que nós temos sofrido. Então, ó Deus, dá-nos um coração verdadeiramente cristão, que realmente nós possamos enxergar que através dessas atitudes pertencemos ou não ao Senhor. É nossa oração e nosso desejo, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Talvez, meus irmãos, vocês vão precisar falar comigo no domingo, né? Se eu os ofendi, por favor, me perdoem, mas quero ter a oportunidade de poder consertar qualquer coisa que talvez tenha sido motivo de ofensa para todos vocês. Agora eu advirto a você que me assiste: deixar de vir à igreja porque não quer consertar uma situação com alguém só demonstra que o coração dessa pessoa não pertence a Jesus Cristo. Então, semana que vem, meus irmãos, com fé no nosso Senhor, continuaremos neste assunto tão importante, agora falando da sublimidade do amor em relação ao perdão. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos para os nossos pedidos de oração. Eu começarei aqui no grupo da nossa igreja. Você que me assiste pode colocar aí os pedidos no Facebook, ou se quiser mandar uma mensagem para mim também no WhatsApp, não tem problema nenhum. Só não me manda mensagem de áudio que agora eu não posso ouvir.
Dona Angelita pede oração pela saúde do irmão Paulo, da sua mãe Laureci, do seu cunhado João Maria e sua esposa Eva, salvação e sabedoria dos seus familiares e amigos, e também agradece a Deus pela melhora do Paulo, do seu esposo, e pela família da fé viva em Jesus Cristo que encontramos na igreja. A Tamires pede oração por sabedoria, por decisões que deve tomar na área acadêmica e profissional. Ela pede pela sua saúde e de sua família, pela Fátima, prima da sua mãe, que está com um pós-cirúrgico da cabeça. Ela teve um tumor e precisa de uma maca hospitalar para ser cuidada em casa. Pastor Martins, ele dá graças a Deus porque o filho dele, da irmã Ana, Stephen, está melhor e por enquanto nenhum do resto da família pegou Covid. Ele diz que estão viajando 1.200 quilômetros amanhã para levar os filhos para a faculdade em outro estado. Ele pede oração para que o teste dele de Covid neste sábado agora, para que dê negativo e aí ele pode estar semana que vem aqui em Porto Alegre conosco. Irmão Nelson pede oração para o nosso país, Brasil, neste momento conturbado, que nossos governantes e demais autoridades busquem o entendimento e harmonia. Irmão Ayrton pede oração pela saúde da sua esposa Ângela e filhos Giovana e Roque e por sabedoria profissional. A dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge, Luiz e Rodrigo. Gratidão a Deus pelo cuidado conosco, ela dizendo: saúde dos seus filhos, dela, dona Gessi, da Luísa, da família da igreja e também da família da igreja. Retomada dos negócios e sabedoria em decisões. O Alisson pede oração pela salvação dos seus pais, Hilda e Antônio Martini. Dona Beth pede oração pela vida espiritual e estudos dos jovens da nossa igreja, pelas atividades profissionais do irmão Júlio, pela saúde dos familiares e irmãos em Cristo, pela salvação dos amigos e familiares, por proteção aos cristãos que estão no Afeganistão. Muito, muito bem lembrado, dona Beth, eu ia exatamente falar sobre isso. Por favor, meus irmãos, por favor, vocês que estão me assistindo, orem diariamente pelos irmãos no Afeganistão. Os crentes estão sendo perseguidos e mortos pelo simples fato de terem uma Bíblia em casa, seja Bíblia de papel ou até mesmo nos celulares. Nós que estamos aqui no Brasil e temos liberdade de adorar nosso Senhor livremente, não sabemos o que é ser perseguidos por causa de Cristo. Oremos por esses irmãos, oremos por missionários que lá estão para pregar o Evangelho. A Fernanda pede que continuemos orando pela saúde da Dani, a esposa do Vinícius. Terá mais alguns exames a serem realizados. Pede que continuemos orando pela saúde da sua mãe Marina, saúde e salvação dos seus cunhados Glênio e Clóvis, salvação dos seus sobrinhos Tiago e Jefferson, construção da igreja de São Cepé, saúde e salvação da Aline, Suzana e também da Letícia. Vamos aqui então para os pedidos de oração que estão sendo feitos no Facebook. Bom, não me mandaram mensagem mais aqui no WhatsApp. Vamos ver aqui então no Facebook. Eu quero mandar um abraço aí para os nossos queridos lá de Florianópolis, o Henry e a Juliana, também meus pais lá em São Paulo, dona Judite, lá no Nordeste, todos vocês que nos assistem, da onde quer que estejam, um grande abraço para vocês, bem como os irmãos aqui no Rio Grande do Sul, nós que estamos debaixo de chuva, né, todos esses dias, que Deus também abençoe a todos vocês, meus irmãos. Então, muitos aqui dando boa noite, também Júlio de Castilhos, um abraço para os irmãos de lá. O irmão Júlio pede oração por saúde, por paz, saúde, proteção e sabedoria em meu trabalho, nas atividades particulares da Beth e nos estudos do Túlio, bem como em sua vida espiritual. A dona Angelita está dando boa noite aqui, desculpe. Vamos ver aqui se eu pulei algum. Se eu pulei algum, depois eu vou ler novamente, tá bom, irmão? Se eu andei pulando alguns aí, não quero fazer isso. A Renata pede oração pela sua amiga Daiane e sua família, e que sua saúde restabeleça, ok? Dona Eida pede oração pela sua família
E vamos ver aqui, a minha mãe pede oração, salvação e saúde por todos, e também pede oração por ela, que vai fazer uma punção de um carocinho que saiu na sua perna. Então, orar pela minha mãe. A dona Silvia agradece a Deus por estar passando alguns dias lá em Novo Hamburgo com o pastor Daniel e de ter visitado a dona Elaine e o Lucas. Está sendo muito bom estarmos juntos. Que bom, fico feliz por eles. E eu creio que é isso, irmãos. Meu pai pede oração, vai fazer um ultrassom de próstata e também abdômen. Então, obrigado a todos vocês que colocaram seus pedidos de oração. Vamos orar todos juntos? Sabem que eu não vou nomear todos esses pedidos aqui, mas depois colocarei no grupo de WhatsApp, aí os irmãos podem orar, todos nós podemos orar durante a semana. Vamos orar então? Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, nós queremos render graças por tão grande salvação. Oramos, ó Deus, por todos esses pedidos que foram feitos, oramos por salvação de pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, seja pela questão de saúde, seja pela questão, ó Deus, financeira, enfim. De alguma forma o Senhor tem chamado a atenção de pessoas para que elas possam olhar para Cristo. E pedimos, ó Deus, que todos esses que pediram pela salvação de familiares ou amigos ou quem quer que seja, que o Senhor use as nossas vidas para que sejamos instrumentos da Tua vontade e possamos anunciar o Evangelho para essas pessoas. Ou então, se esses que foram citados, se não estão perto, que o Senhor use algum irmão em Cristo para que o Evangelho possa ser pregado a essas pessoas. Sabemos que é a vontade do Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ó Deus, é o nosso dever pregar o Evangelho para aqueles que não têm Cristo. Oro por aqueles que estão enfermos, ó Deus, que também através da sua enfermidade possam olhar para Ti, sejam crentes ou incrédulos, porque muitas vezes é necessário que nós cristãos passemos por situações assim, para podermos testemunhar do amor de Cristo para aqueles que o Senhor tem nos dado a oportunidade de encontrar, seja nos consultórios médicos, seja nos ônibus, enfim. É sempre importante entender que aonde quer que nós estejamos, são oportunidades que o Senhor nos dá para sermos testemunhas de Cristo. Mas oramos pela cura dessas pessoas, ou que o Senhor dê graças para que todos possam passar por toda essa situação. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com problemas financeiros, para aqueles que estão com algum problema em suas famílias. Pedimos que o Senhor também possa assistir cada um em suas dificuldades, mas oramos também pelos irmãos no Afeganistão, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor é soberano e de alguma forma tem usado toda essa situação, não só para a sua glória, mas para que também outros possam chegar a Cristo. Oramos, ó Deus, pela nossa igreja, pelos nossos jovens, pelos homens, senhoras, enfim, por todos, para que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, pessoas que realmente o amam e possamos amar uns aos outros, que esta igreja seja conhecida pelo amor ao Senhor e pelo amor cristão uns pelos outros. Dá-nos, ó Deus, uma boa noite, dá-nos uma boa semana e que possamos lembrar sempre uns dos outros diante de Ti, ó Pai. É o nosso desejo, nossa oração. Agradecidos nós estamos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. É isso aí, meus irmãos queridos. Muito bom estar com todos vocês, independente de onde você está. Se eu não citei o seu nome, não tem problema. Não se sinta chateado com isso, mas sinta-se abraçado por nós. Temos orado por vocês. Que Deus abençoe a todos, os fortaleça e pratiquemos, irmãos, pratiquemos a palavra de Deus. Se precisar conversar comigo, pastor Daniel, nossos WhatsApps, nossos celulares estão sempre à disposição. Vai ser um prazer poder conversar com todos vocês, tá bom? Tenhamos uma boa noite. Se você está aqui no sul, uma boa chuva, pelo menos até amanhã está marcado chuva, então cuidemos para que estejamos todos juntos aqui no domingo e assim tenhamos comunhão uns com os outros. Meus irmãos, uma boa noite para vocês. Deus abençoe a todos.
Os corredores prontos, a multidão a olhar. O tiro é disparado pra corrida começar. O início é sempre fácil, mas logo vem a dor. Ouço então do céu alguém chamar, é a voz do meu Senhor. Meu filho, corre, seja fiel, mirando à frente, em rumo ao céu. Em novas forças, vence honrando o Rei, e a coroa de ouro lhe darei. Mantenho o olhar em Cristo, seu rumo me conduz. Confio em seus juízos, pelas trevas, pela luz. Se caio em meio a provas, vem colocar-me em pé. Se eu desanimar, acorda e renova minha fé. Meu filho, corre, seja fiel, mirando à frente, em rumo ao céu. Em novas forças, vence honrando o Rei.